Enquanto os Estados Unidos e a Rússia negociam a paz, a Alemanha e toda a Europa recorrem a mais violência armada para impor sua visão de justiça. No entanto, a Europa não possui nem as armas, nem a capacidade econômica para realizar algo sequer próximo disso. O que está acontecendo com a Alemanha e a Europa? Para compreender melhor a situação geopolítica do continente, recebo hoje a Dr. Gabriele Krone-Schmalz, autora de vários livros de não-ficção, Respeito é Diferente, Reflexões sobre Nosso País Dividido e Era do Gelo, Como a Rússia é Demonizada e Por que Isso é Tão Perigoso. Bem-vinda, Gabriele. Muito obrigado, olá. Obrigado. Podemos começar com a sua análise sobre o que está acontecendo ao nosso redor agora. Então, estamos no meio dessas negociações entre os Estados Unidos e a Rússia, que aparentemente estão planejando 28 pontos, ou 19, seja lá quantos forem, e tentando encontrar um fim diplomático para a guerra. E os europeus, que estão tentando lidar com isso, também se irritam com o fato de que estão tentando criar fatos no continente, passando por cima das cabeças dos europeus. Você poderia contextualizar isso um pouco para nós? Sim, na Europa, ou seja, na UE e também na Alemanha, há uma grande comoção, o que eu não entendo muito bem, já que tivemos quase 4 anos para agir por conta própria, para elaborar nossos próprios planos de paz. E tudo o que surgiu nos últimos 4 anos veio da China, do Brasil, de países africanos, mas não de Bruxelas, Paris ou Berlim, ou de qualquer outro lugar. E agora, se espantar, porque estão tentando avançar em direção à paz, passando por cima de nossas cabeças? Na verdade, não há motivo para surpresa. Tenho a impressão de que muitas das ações, ou da falta de ações dos europeus, dependendo de como se descreve, também tem a ver com o fato de que eles estão tentando descobrir como sair dessa situação sem perder a dignidade. Porque isso é um tanto difícil de contornar. O que eu não entendo, o que eu considero, digo isso claramente, uma irresponsabilidade, é que esses primeiros passos que agora existem, e se foi Trump quem começou com isso, ok, Trump é Trump. Mas se ele começou, então há uma vantagem nisso, a de que se consolida o entendimento de que essa guerra só pode ser encerrada por meios diplomáticos e não militares. Como isso funcionaria militarmente, afinal? Esse distância e ambiguidades que se manifestam nas declarações políticas alemãs também da OSCE realmente me deixa perplexo. Der macht mich wirklich fassungslos. Acho que precisamos falar sobre isso. De onde vem isso? E como é possível que, neste momento, na mídia europeia, especialmente na mídia de língua alemã, se escreva repetidamente que não se pode deixar Putin vencer, que os russos não podem sair impunes disso? E ninguém escreve sobre o que realmente está acontecendo agora no campo de batalha. O campo de batalha não parece nada bom para os ucranianos, para os europeus. E não há como parar isso. É como dizer, um rolo compressor está vindo em nossa direção, mas ele não pode vir em nossa direção. E se continuar vindo, então, eu simplesmente digo, isso não deveria acontecer. De onde vem essa relação tão bizarra? Então, eu acho que o problema está no fato de que a análise objetiva é constantemente substituída, ou muitas vezes substituída, por moral e ideologia. O que eu entendo perfeitamente. Quando se está no meio do desastre de uma guerra, seja viajando para lá como político, ou relatando como jornalista, a pessoa fica com raiva, indignada, e não consegue se defender de sentimentos como vingança ou algo parecido. Acho isso absolutamente compreensível e humano. E se fosse diferente, seria terrível. Só que essas categorias não podem se tornar categorias jornalísticas ou políticas, porque nesse caso não haveria fim à vista. É preciso, na minha opinião, ser capaz, especialmente como político, já que a competência central da política é a diplomacia e não a guerra, mas também como jornalista, de abstrair e analisar, de identificar os interesses em jogo.
Und wenn es so ist, dass man nur die eigenen E quando é assim, que se considera legítimos apenas os próprios interesses e descarta todos os outros como ilegítimos, se recusa a aceitar a realidade, não ouve, e cria um enquadramento no qual tudo é encaixado para caber na própria ideologia, então não há como haver uma convivência pacífica. É hora de colocar os interesses sobre a mesa. O fato de agora, depois desses 28 pontos, dos quais restaram apenas alguns, embora ninguém saiba exatamente quais, ter surgido a impressão de que a Rússia impôs sua vontade ponto por ponto, se deve ao fato de que os interesses da Rússia não foram levados em consideração anteriormente. Russlands vorher überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hat. Mas a discussão na Europa também é interessante. Dizem que os russos estão se impondo, que não se pode permitir que se imponham, que esses territórios não podem ser cedidos. Mas isso não tem nada a ver com o lugar onde os soldados estão hoje. O fato de que a Rússia travou essa batalha militarmente nos últimos 3 anos e meio está sendo simplesmente ignorado e encoberto por essas concepções morais. E embora elas sejam absolutamente legítimas, dizer que países não devem se atacar, que a proibição do uso da força vale, tudo isso é verdade. Isso não muda o simples e nu fato de que os soldados estão onde estão. Das ist ja genau der Punkt. Esse é exatamente o ponto. É preciso repetir isso sempre, para que não se possa ser acusado de algo. É claro que o ataque russo à Ucrânia foi uma violação do direito internacional. Isso é totalmente evidente. É natural que, como pessoas civilizadas, tenhamos o desejo de que aqueles que iniciaram algo assim não saiam impunes. Tudo isso está certo. Mas se analisarmos a situação com sobriedade, qual é a alternativa, pelo amor de Deus? Sair disso, poupar o sofrimento das pessoas que estão na linha de frente e não em escritórios confortáveis, fazer com que as mortes parem. E isso só é possível buscando o diálogo, a conversa e o equilíbrio de interesses com aqueles que no momento detêm o poder, por quaisquer que sejam as razões. Den Dialog und den Interessenausgleich sucht. Jetzt mal von der anderen Seite. Agora, vendo pelo outro lado, não adianta nada ficar jogando a culpa de um lado para o outro. Eu também sei disso. Ainda assim, se queremos moldar o futuro, precisamos analisar e reconhecer o presente como ele é. E isso inclui conhecer o passado, ou seja, o desenvolvimento que levou até aqui. Já nem me lembro se foi Montesquieu ou outra pessoa. Há uma bela expressão que diz que não são apenas os que iniciam uma guerra que são responsáveis, mas também aqueles que a tornaram inevitável. Como eu disse, isso não tem a ver com atribuir culpas, mas simplesmente com uma análise, para que possamos construir um futuro sólido para todos os envolvidos. Quando se fala tanto em garantias de segurança, e ocorre esse debate fantasioso na UE, de que tropas europeias, ou seja, da OTAN, deveriam garantir a segurança, o que é quase o auge da perda de contato com a realidade, eu contraporia o seguinte: se houver uma solução diplomática que realmente consiga equilibrar os interesses, então as garantias de segurança praticamente se tornam desnecessárias, porque ninguém mais teria interesse em mudar nada. Ou seja, isso me parece extremamente limitado, e justamente vindo de países que têm tanto orgulho de sua estrutura estatal, com razão, de sua civilização e tudo mais, que justamente eles não consigam pensar em nada além das categorias de vitória e derrota. Isso me decepciona profundamente. Há também algo, quando tentamos acompanhar isso intelectualmente, algo muito ilógico nessas linhas de argumentação. Algo que para mim não faz sentido. Justamente essas garantias de segurança, o fato de a Europa insistir que não se pode apoiar a paz na Ucrânia, a menos que existam garantias de segurança que impeçam o surgimento de uma nova guerra. Mas já estamos em guerra. Já há uma guerra. Como se diz, colocar a carroça na frente dos bois. Deveria ser o contrário e perguntar como encerramos a morte e a guerra e como chegamos depois a uma ordem de segurança que então garanta novamente a paz.
Es ist ja auch auffällig, dass Também é notável que muitas vezes se argumenta assim: Putin não quer a paz. Com Putin não se pode conversar. O que é sempre discretamente deixado de lado é que por parte da UE e da Alemanha, o diálogo também foi impedido. Qualquer pessoa que sequer sugerisse a ideia de se reunir com Putin depois que a Rússia invadiu a Ucrânia para conversar com ele, foi rapidamente colocada à margem politicamente. Foi preciso que alguém como Donald Trump aparecesse para quebrar esse tabu. Então essas são também as alegações com as quais se trabalha e que eu, sim, repito, considero irresponsáveis afirmar que Putin não quer a paz. Putin wolle keinen Frieden. Da wird auch zu wenig differenziert. Was völlig klar ist. Aí também falta diferenciação. Está absolutamente claro que Putin e a Rússia, neste momento, podem se dar ao luxo de esperar mais tempo, porque do ponto de vista militar, estão em uma posição melhor. Podem esperar mais do que a Ucrânia. Ou seja, ele não precisa se apressar para concluir a paz. Mas isso não tem nada a ver com o fato de que o interesse fundamental da Rússia por uma paz é forte e real. O que sempre me surpreende e me irrita é que nos argumentos isso não é distinguido. Esse é um debate clássico que, se não ocorre na política, deveria ao menos acontecer na mídia. Qual é a sua opinião sobre essa palavra mal vista em alemão? Preciso dizer isso aqui, porque vamos traduzir essa conversa depois para outros idiomas. Em outras línguas, é quase impossível transmitir isso da mesma forma. Mas em alemão, existe a palavra Putinversteher, uma pessoa que entende Vladimir Putin, e isso é um insulto. Com essa palavra, acusa-se o outro lado de justificar as ações da Rússia e, de certa forma, até aprová-las. E o fato de termos conseguido transformar a palavra entender em algo negativo é realmente interessante, não é? Exato, mas isso se encaixa bem nesse enquadramento geral, digamos assim. Ser chamado de compreensivo com a Rússia já é ruim o bastante, e compreensivo com Putin é uma intensificação disso. E eu me recuso até hoje a aceitar essa reinterpretação semântica de que compreender algo seja algo negativo. Muitas vezes também se confunde compreender com ter empatia. Ter empatia é outra coisa. Compreender significa entender algo. E a base para tomar decisões razoáveis, sensatas, sustentáveis e consistentes é, francamente, primeiro entender do que se trata. Mas isso se consolidou bem, que se alguém é um entendedor de Putin, essa é uma evolução que, sinceramente, eu não teria considerado possível. Segundo o meu entendimento de democracia, a democracia vive do confronto de ideias. E enquanto ninguém fizer nada ilegal, deve-se poder debater os argumentos de forma decente, em todos os sentidos. O fato de isso ser impedido, ao rotular aqueles que têm uma opinião diferente da linha dominante atual, com termos como entendedor de Putin, ou desinformação, ou algo do tipo, considero mais do que questionável. Halte ich für mehr als grenzwertig. Sim, e o fato de que essa mistura é constantemente praticada, compreender, explicar, justificar, tudo é colocado no mesmo saco. Exatamente. Mas esse fenômeno é novo. Quer dizer, em 2003 não tínhamos entendedores do Saddam, nem em 2011 entendedores do Gaddafi. Esse fenômeno de apresentar o esforço racional de compreender os argumentos do outro como algo negativo é relativamente novo. Surgiu nos últimos 4 ou 5 anos. Com certeza, há muitos motivos para isso. Temo que um deles seja o fato de que a imagem negativa da Rússia, antes eram os soviéticos, depois passaram a ser os russos, estava tão enraizada pela história, pelos tempos antigos, pelos russos maus e tudo mais. Também do ponto de vista ideológico, comunismo e democracia e essas coisas todas. Essa imagem de inimigo, que também foi cultivada, não foi desfeita por aquela fase relativamente curta sob Gorbachev, quando tivemos o contrário, a Gorbimania, aquele entusiasmo total, mas ficou tão solidificada que pode ser reativada muito, muito rapidamente.
Ou seja, basta que isso já vinha se anunciando antes. Sob Gorbachev foi uma coisa, mas no fundo começou já com Yeltsin. Foi novamente uma fase muito particular, que também não fez bem à Rússia, mas isso provavelmente nos levaria longe demais agora. Russland auch nicht gut getan hat, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. So, und dann kam Putin. Und wenn irgendwelche Então, e depois veio Putin. E sempre que, nessa sociedade, aconteceram coisas que não entendemos de imediato, seja a forma como a Rússia tentou construir uma sociedade civil, seja a forma como tentou realizar algo como a privatização, sempre que não compreendíamos isso porque não se encaixava no nosso esquema, logo ressurgia aquela imagem inimiga dos russos. Portanto, acredito que isso desempenha um papel essencial. E eu realmente gostaria muito que houvesse mais esclarecimento sobre isso. Especialmente, aliás, também nas escolas. Porque se continuarmos assim, voltaremos a ter uma imagem estável de inimigo dos russos, o que certamente não tornará nossa existência futura mais fácil. Tenho plena convicção disso. Como você explica que, sob Angela Merkel, apesar de todos os altos e baixos com a Rússia, o Nord Stream sempre foi, de certa forma, uma espécie de estrela guia, a qual Alemanha e Rússia se mantiveram firmes juntas, e que esse projeto, assim como outros, acabou desmoronando depois que ela deixou o cargo. Afinal, ela estava longe de ser uma grande amiga da Rússia, mas era uma pragmática em relação à Rússia. Sim, eu acho que sim. Antes de tudo, a senhora Merkel fez muitas coisas, como posso dizer. Ela não pulava em cada obstáculo que colocavam diante dela, nem mesmo na mídia. No que diz respeito ao Nord Stream, o que a maioria nem lembra mais. Originalmente, esses gasodutos eram de fato o núcleo da política energética europeia. Era originalmente um projeto prioritário da União Europeia. É algo impressionante de se pensar. E agora, se avançarmos para o presente, tenho dificuldade em explicar às pessoas por que a Alemanha quer abrir mão, dessa forma, do gás e do petróleo russos a preços acessíveis. O que eu também não entendo, a explosão do Nord Stream 2, com quão pouca determinação isso foi investigado, tanto politicamente quanto pela mídia, como se não fosse algo importante ou relevante. O que me deixou extremamente irritado, quando o chanceler federal Scholz estava em visita ao Sr. Biden em Washington, e Biden deu a entender que se os russos não fizessem isso ou aquilo, então o Nord Stream estaria acabado, e o chanceler alemão fica ao lado e não diz nada, nem uma palavra. Os interesses alemães não tiveram absolutamente nenhum papel ali. E olhando para isso hoje, considero um escândalo que a Alemanha ainda compre gás russo, mas não diretamente, e sim por vias indiretas e a um preço muitas vezes maior. Como é que alguém ainda pode explicar isso? Então, não dá para explicar. Só dá mesmo para justificar isso com ideologia, dizendo sim, nós tivemos que fazer isso para satisfazer nosso Departamento de Relações Públicas, porque no fim das contas, tudo gira em torno de ideologia. Aí entram também certas narrativas, e aquilo que eu já disse antes, simplesmente uma política simbólica, ideológica e moral. Pode-se, de fato, fazer a seguinte pergunta: o que é mais moral? Cuidar de uma política de forma pragmática, que realmente facilite a vida das pessoas, ou apegar-se a princípios morais e simplesmente aplicá-los, de forma teórica? O que, em teoria, está certo, mas na prática, muitas vezes não funciona. De forma bem concreta, em uma democracia, eu espero que a sociedade seja tão instruída e bem informada a ponto de poder discutir e debater sobre as melhores e mais viáveis soluções. E o problema é que o melhor e o mais viável nem sempre são a mesma coisa. Mas esse tema nem chega a ser abordado. Em vez disso, tudo é categorizado. Você está do lado do bem ou do lado do mal. E o problema disso é o seguinte: quando alguém se considera do lado do bem, então não precisa mais argumentar, porque tudo o que faz é em nome de uma boa causa.
Nesse caso, se for preciso, pode até quebrar algumas regras, já que é pelo bem. E aqueles que estão do chamado lado ruim não têm nenhuma chance de fazer seus argumentos ou opiniões serem ouvidos. E isso, eu acho que, a longo prazo, destrói os sistemas democráticos. E, na minha opinião, o perigo é muito maior do que esses ataques externos constantemente mencionados como ameaça à nossa democracia. Isso também acontece, mas penso que o mais eficaz, o que realmente tem impacto, é o que fazemos sozinhos internamente. Essa é uma boa transição. Onde você vê a Alemanha e a Europa hoje, no ano de 2025, em termos gerais? Se pensarmos em onde o continente estava em 1095, há 30 anos, a ampliação da Europa, o espaço econômico, a União Europeia, aquelas lembranças positivas e o entusiasmo que existiam na época, a sensação de que tudo iria melhorar. A Guerra Fria acabou, tudo vai melhorar. E hoje não chegamos ao ponto oposto. Onde você vê a Europa agora? Sim, se pensarmos de volta ao final dos anos 80, foi exatamente isso que aconteceu. Todos nós nos dávamos bem. O conflito leste-oeste havia acabado, ou pelo menos assim parecia. E também existiam as condições e a proposta do então presidente soviético Gorbachev construir uma casa europeia comum. As condições de fato estavam dadas, mas nada disso se concretizou. Muitos fatores desempenharam um papel nisso. A ampliação da União Europeia, em princípio, não é uma ideia ruim, muito pelo contrário. Se imaginarmos um continente euroasiático funcionando bem, uma União Europeia eficiente, cooperando com a Rússia e tudo que a cerca, isso já seria uma perspectiva bastante promissora. Das wäre ja schon mal eine ziemlich gute Perspektive. Ein Fehler, meine Einschätzung. Um erro, na minha avaliação, que foi cometido em Bruxelas, foi ter deixado que os novos membros, ou seja, Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia, passassem a ter cada vez mais voz na política externa europeia em relação à Rússia. Eles tinham muitas contas pendentes, por assim dizer. E Moscou, para esses países, continuava sendo sinônimo de União Soviética e de lembranças dolorosas dos tempos soviéticos. Tudo isso é compreensível. Estamos novamente falando de algo humano, moral, esse tipo de coisa. Tudo compreensível. Mas transformar isso em categorias para decisões políticas que determinam o futuro, e se realmente se pretende levar a sério algo como uma política de paz, desse jeito, isso definitivamente não funciona. Esse, a meu ver, é um ponto muito essencial. E eu acho que a Europa, fico sempre dividida nisso, Europa, UEEA, ou melhor, digamos UEF, países da Europa Ocidental, que ela, assim como os Estados Unidos, aliás, não percebeu que a nossa importância no mundo está diminuindo. É algo a que precisamos nos acostumar primeiro. É assim mesmo. Vou dar um exemplo. Quando noticiamos sobre encontros dos países do BRICS, não é raro que se diga, os chamados países do BRICS se reúnem. Ou seja, ainda não percebemos que os países do BRICS são um fator de poder, também um fator econômico. Quando afirmamos que a Rússia está isolada, a Rússia nunca esteve isolada, se olharmos em escala mundial. Basta observar os países do BRICS, olhar o globo e ver quantos são. Se expandiu de uma forma, pode-se até recitar, não apenas em relação ao número da população, mas também em relação à força econômica. Os países do BRICS, o BRICS Plus, já ultrapassaram o G7 em termos de poder econômico. É preciso reconhecer isso. Enfim, para resumir, acredito que na Europa, nos países da UEE, ainda não se percebeu que o papel da Europa já não é mais o mesmo de décadas atrás. Colocar isso em perspectiva e lidar com essa realidade, deixamos passar. Desculpe, mas é assim que vejo. E provavelmente aí também está uma das razões pelas quais os países da UE sabotam, de certa forma, os esforços de paz de Trump e Putin. Só posso repetir. Considero isso uma atitude irresponsável. Que essa percepção foi negligenciada e que no momento também não está sendo analisada. No momento na Europa, na UE, mas eu também digo Europa, porque incluo a Suíça nisso. Ou seja, é tudo o mesmo bolo.
E o que está acontecendo é muito, muito parecido. No meu entorno, não há nenhuma iniciativa de dizer: será que eu deveria trabalhar em mim mesmo? Será que eu deveria refletir se cometi erros? Ou melhor, se nós cometemos erros? Ou então, quando isso é feito, especialmente na mídia pública, normalmente vem acompanhado da pergunta: por que não fornecemos mais armas? Por que não investimos mais na guerra? E não. Como chegamos a essa situação? Ou melhor, a resposta a isso é sempre porque estamos sendo atacados pelo Sr. Putin. E não, o que deu errado? De onde você acha que vem essa postura acrítica em relação a si mesmo? Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist dieses Moral. Acho que um ponto essencial é esse sentimento de superioridade moral. Estamos em melhor situação, portanto também somos melhores. E o sistema democrático, tudo certo. É o melhor entre os piores, pode-se dizer. Mas tomar isso como base, sem levar em conta o que está ao redor e sem se abrir para o entendimento de que nem todas as pessoas no mundo querem fazer as coisas exatamente como nós fazemos, falta aí uma certa humildade, uma certa disposição para reconhecer as realidades. E simplesmente, mesmo que soe batido e banal, aceitar o outro como um interlocutor em pé de igualdade e deixá-lo falar, sem essa atitude de nós somos melhores. Wir sind was Besseres. Das haben wir einfach drin. Isso está simplesmente enraizado em nós. Quero dizer, se formos colocar de forma bem dura, ainda é uma espécie de pensamento colonialista. E isso precisa finalmente desaparecer. Nós não somos melhores, meu Deus. E há em outros países tantas abordagens que talvez também nos fizessem bem, mas para isso seria preciso aceitá-los como interlocutores e não ficar sempre observando exatamente que tipo de sistema é aquele. Tudo isso também tem uma história, uma razão de ser. E para acrescentar talvez mais isso, eu acho que é melhor, na minha opinião, para as pessoas que vivem em sistemas que por boas razões não consideramos bons, que elas mesmas possam decidir com que velocidade talvez queiram mudar seus sistemas, em vez de terem algo imposto de fora. Como se dissesse, primeiro, segundo, terceiro, vocês precisam fazer isso e aquilo para poder se relacionar conosco, economicamente, politicamente e assim por diante. Ou seja, confiar mais nas pessoas de outros países e deixá-las agir, porque em caso de dúvida, elas sabem melhor o que é necessário em sua própria sociedade, para que as pessoas que vivem lá se sintam bem. O curioso neste momento é que a Europa está dizendo em alto e bom som: queremos democracia. Trata-se de democracia contra ditaduras, e o mundo deve ser democrático. Ao mesmo tempo, temos países como a China e a Rússia dizendo que a comunidade internacional deve funcionar de forma democrática. E eles se referem principalmente à ONU, ou seja, a igualdade entre todos os sistemas e entre os 193 Estados-membros da ONU. Na verdade, são dois conceitos diferentes de igualdade democrática. Como você vê isso? Existem políticos na Alemanha que dizem que devemos levar isso em consideração, ou isso simplesmente não é compreendido? Bem, está difícil para mim agora pensar em algum nome. A expressão que você usou simplesmente não é compreendida. Ela não acontece. Na minha opinião, debates desse tipo deveriam ser iniciados pela mídia, já que não são impulsionados politicamente. Mas não encontro nada disso. E justamente isso é essencial para moldar um mundo que muda tão rapidamente, de forma que ocorram o mínimo possível de guerras, que as guerras sejam encerradas, que as pessoas tenham bem-estar econômico. Há tantos desequilíbrios. Ou vejamos o clima, vejamos todas essas questões. Isso já não funciona mais de forma isolada. Eu gostaria que esses debates fossem pelo menos iniciados pela mídia, já que não acontecem na política, porque essa é a base de tudo. Weil das ist ja die Basis dafür. Es gibt so viele weltweite Probleme, Klima. Existem tantos problemas no mundo. Clima, fome, todas essas coisas. Não dá para resolvê-los sozinho. Só é possível em cooperação. E só se pode enfrentá-los com aquela ideia fundamental que Gorbachev seguiu, de uma forma que hoje poucas pessoas ainda têm em mente. Ele tinha uma visão global,
Não falava apenas da Casa Europeia, mas também escreveu muito sobre como devemos nos orientar, em escala mundial, pelas coisas que são importantes para as pessoas. Não apenas para existir, mas para viver bem. E eu acho que em algum momento precisamos dar esse salto. E nos países que até agora se saíram melhor, esse entendimento provavelmente é difícil de impor. Até agora, não tínhamos necessidade disso. Tudo funcionava. Então, nesse caso, também é um pouco questão de hábito, não é? O hábito da Europa, e não apenas dos últimos 100 anos, mas dos últimos 500 anos, de sentar-se no topo, de forma totalmente natural, e de lá dizer a todos os outros como as coisas devem ser. E de alguma forma, não conseguimos nos livrar desse hábito. Essa é a arrogância, esse olhar eurocêntrico. E já é hora de que ele seja substituído por uma visão real das coisas, tal como o mundo se apresenta hoje. Já não é mais como no século passado, e é preciso aceitar isso. Pode-se lamentar, meu Deus, mas é preciso aceitar, se quisermos encontrar para nós mesmos e para os outros um caminho viável e bom para conduzir a vida. Na sua opinião, como é que temos há 70, quase 80 anos, esse pacto transatlântico, a OTAN, e como é que fundimos praticamente a América do Norte e a Europa Ocidental? Mas, na verdade, nunca tivemos, pelo menos não me lembro, um transcontinentalismo. Nunca tivemos paz, harmonia e prosperidade de Vladivostok até Portugal. No entanto, neste momento, temos uma grande, grande paz. E não apenas paz, mas uma integração da Europa e da América do Norte. Como isso aconteceu? Que bom que você mencionou Vladivostok e Lisboa e coisas assim. Essas propostas não vieram de capitais ocidentais, mas sim de Moscou, de Vladivostok a Lisboa, uma área econômica comum e uma arquitetura de segurança comum, de Vladivostok a Vancouver e assim por diante. Então, se pensarmos no início da OTAN, por exemplo, ela foi fundada como uma aliança de defesa naquela época do conflito leste-oeste, durante a Guerra Fria. Naquele contexto, ela até tinha uma certa justificativa, por assim dizer. Depois havia o contraponto da OTAN, o Pacto de Varsóvia, o Tratado de Varsóvia. E se a gente voltar no tempo, à época em que o Pacto de Varsóvia foi dissolvido e restou apenas a OTAN dessa estrutura original, teria sido sensato que a OTAN se reestruturasse para se adaptar à nova situação de segurança. Por quê? Aliança de defesa contra quem, afinal? Naquela época, a situação geopolítica era completamente diferente. Mas isso não aconteceu, embora houvesse reflexões nesse sentido. Ao contrário, a OTAN apenas se expandiu para o leste. Algo que, originalmente, havia sido dito que não aconteceria caso a Alemanha unificada se tornasse membro da OTAN, e todas essas coisas. Ter mantido essa estrutura, na minha opinião, é uma das razões pelas quais estamos na situação em que nos encontramos hoje. Porque a OTAN precisava inventar alguma coisa para justificar sua existência. Então começaram com essas missões fora da área, na minha opinião, o começo do fim. Não ter percebido que o maior país do mundo, a Rússia, é um dos poucos que, em caso de necessidade, poderia sobreviver de forma autárquica, e não ter incluído esse país em uma arquitetura de segurança, seja ela qual for, é, na minha visão, um ponto essencial para a situação catastrófica em que nos encontramos agora. Quero contar uma pequena história. No final dos anos 1980, quando estávamos tomados por aquela euforia, o conflito leste-oeste acabou, a Guerra Fria acabou, um então chefe de Estado me disse, em uma conversa pessoal, ainda vamos sentir saudades desses tempos previsíveis. E eu fiquei bastante irritado e pensei, que estraga prazeres é esse, o que ele está dizendo? Porque eu não conseguia imaginar que alguém pudesse sentir saudade daqueles tempos, do equilíbrio do terror e assim por diante. Só muito tempo depois entendi o que ele queria dizer, que os conflitos regionais seriam os desafios do futuro,
E a OTAN não foi concebida para lidar com conflitos regionais. Ela ficou sobrecarregada com isso. E foi exatamente o que aconteceu. Os confrontos armados não diminuíram, mas sim aumentaram. E nos conflitos regionais, a OTAN ou se envolveu diretamente, ou não teve um efeito estabilizador. Eu gostaria que esses temas fossem debatidos para que se tirassem conclusões para o futuro. Mas pelo que vejo, isso não está acontecendo. Würde ich mir wünschen, findet aber, so wie ich das sehe, nicht statt. Você interpreta esse processo como um exemplo de um movimento institucional autônomo, de que a OTAN, por assim dizer, se impulsionou cada vez mais adiante por sua própria lógica. Ou, como interpretação alternativa, de que a OTAN sempre foi, na verdade, um instrumento de Washington para exercer influência estrutural sobre a Europa, e que essa influência acabou simplesmente se tornando excessiva. Ja, in gewisser Weise schon. Und ich glaube, Sim, de certa forma sim. E acredito que em diferentes momentos, isso teve intensidades diferentes no que diz respeito à influência americana. Também não é segredo que há cerca de 100 anos, documentos oficiais dos Estados Unidos afirmam que a única coisa que poderia ameaçar a posição dominante dos Estados Unidos seria um continente eurasiático funcional. E nesse contexto, muitas decisões políticas naturalmente foram tomadas. Acho que isso pode ser dito claramente, sem que se tenha de enfrentar a acusação de estar praticando anti-americanismo ou algo do tipo. Eu gostaria que fosse assim, tanto na mídia quanto na política, que se nomeassem os interesses de forma clara e então se tentasse ver onde há pontos em comum ou não. E quando não há, é preciso tentar encontrar compromissos. Esse é, a meu ver, o sentido e o fundamento dos sistemas democráticos. Mas, infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. aber so läuft es ja leider nicht. Não, não faz isso. Sempre surge para nós, estudantes de relações internacionais, a mesma pergunta: por que não conseguimos sair disso? Por que acabamos o tempo todo nesses malditos conflitos? Uma importante escola de pensamento das relações internacionais, especialmente dos Estados Unidos, é o realismo. E no momento, o realismo está em uma crise extrema, porque até os maiores pensadores do realismo precisam admitir repetidamente: isso não faz sentido. Ou seja, é contraintuitivo, o que basicamente significa que não funciona da maneira como se imagina que a representação dos interesses nacionais dos Estados deveria funcionar. Você tem observações nesse sentido? Wenn ich da eine Antwort hätte, dann würde ich versuchen, Se eu tivesse uma resposta para isso, tentaria divulgá-la o mais amplamente possível. Às vezes também, como posso dizer, não sou alguém que desiste, no sentido de nada disso adianta. Embora às vezes realmente existam situações em que a gente pensa: meu Deus, por onde começar? Desde Adão e Eva. Eu viro a questão do outro lado. Se partirmos do princípio de que sistemas democráticos são desejáveis, então é preciso aceitar que eles só podem funcionar se houver cidadãos conscientes. Isso significa que é preciso fazer de tudo para que os cidadãos sejam conscientes. São essencialmente duas coisas. Das sind zwei Dinge im Wesentlichen. Man muss viel in die Bildung stecken, also die müssen. É preciso investir muito em educação, ou seja, as pessoas precisam ter acesso à educação, precisam estar bem informadas e também compreender o que significa ter coragem cívica. Essas são coisas, na minha opinião, em que se pode agir. Quando as pessoas dizem: mas eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada, isso é a morte dos sistemas democráticos. As maiorias silenciosas já causaram coisas terríveis na história. E há um pensamento maravilhoso de Arthur Schopenhauer, que disse: cada um de nós é responsável não apenas pelo que faz, mas também pelo que aceita sem questionar. E isso, na minha opinião, deveria ser discutido em todas as salas de aula. Und das, finde ich, sollte in jedem Klassenzimmer stehen. Há também uma frase que costuma ser atribuída a Hannah Arendt. Embora ela não a tenha dito exatamente assim, mas tem usado palavras semelhantes. Não existe um direito à obediência. Para todos que estudaram Kant, deixemos de lado por um momento o que ela realmente quis dizer, mas desculpe, eu só queria voltar a esse tema de como entendemos essa situação. Uma das interpretações mais interessantes que encontrei em minhas conversas é a de que a Europa,
talvez esteja simplesmente em um ponto em que certas elites do Estado já ultrapassaram o próprio Estado e devem mais umas às outras, e aos Estados Unidos, do que ao próprio país. E por isso, já não veem seu dever diretamente em relação à Alemanha nacional ou à França nacional, mas sim ao todo maior. Você acha possível que tenhamos, na verdade, um problema de já termos superado o Estado em nosso pensamento? Gedanklich schon zu übersteigen. Da müsste ich intensiver drüber nachdenken, dazu substanziell etwas zu sagen. Eu teria que pensar mais profundamente sobre isso para poder dizer algo substancial. E aprendi no meu trabalho que devo falar, sempre que possível, apenas sobre assuntos que realmente entendo. Mas é uma ideia interessante, e isso vai me levar a investigar um pouco mais o tema. Outra questão é que também deveríamos refletir sobre o quão democráticas as democracias ainda são. Ou ainda considerar, não tem uma solução, mas considerar o quão democrática é, na verdade, a União Europeia ou o Parlamento Europeu. Na verdade, está longe de ser democrático, mas também não sei como poderia ser diferente. O importante é ter essas questões em mente e, com base nisso, debater onde estão as melhores soluções, ou seja, evitar justificativas equivocadas, sem base intelectual ou prática. Also keine intellektuelle Basis oder auch keine praktische. Das sind so Dinge, ich glaube, solche... Essas são coisas, acredito que não podemos evitar esse tipo de discussão se quisermos salvar alguma coisa. Porque, como muitas pessoas, na Alemanha é assim, a credibilidade, tanto em relação à mídia quanto à política, está em um nível extremamente baixo. E ela é necessária, claro, para que um sistema democrático funcione. Quando ninguém mais acredita em nada, ou não confia nas instituições democráticas, bom, meu Deus, então basta alguém que, como se diz, seja um tipo de flautista encantador. E aí, muito do que foi construído com esforço vai por água abaixo. E para isso, não precisamos de influência externa. Isso funciona perfeitamente de dentro para fora. Das geht perfekt von innen heraus. Wir sind uns darüber einig, dass der größte... Estamos de acordo que o maior perigo de um colapso das nossas democracias na Europa não vem do leste, mas sim da ideologia na qual estamos nos aprofundando neste momento. O fato de não termos mais debates, isso é o interessante. Os americanos têm o debate sobre o que é liberdade de expressão, o que se pode dizer, o que se pode bloquear e o que não. E me parece que na Europa isso acaba sendo regulado praticamente por meio de regulamentações da União Europeia. Ja, man muss sich ja nur mal den Digital Services Act angucken. Sim, basta olhar para o Digital Services Act. Está absolutamente claro. É um equilíbrio delicado para uma democracia proteger o sistema contra aqueles que querem subvertê-lo, em parte usando meios democráticos. Eu entendo isso. É de fato um perigo real, e é preciso lidar com ele de alguma forma. Mas então, é necessário, pelo menos, se esforçar para definir de forma mais concreta o que isso realmente significa. Se em algum lugar está escrito apenas desinformação, e isso ainda é punido com sanções severas, mas em nenhum momento é definido de maneira sólida, isso abre as portas para a arbitrariedade estatal. E isso já não tem mais a ver apenas com a proteção da democracia, que no pior dos casos é apresentada como tal, mas serve apenas para a manutenção do poder de certas forças políticas. Essas são, na minha opinião, discussões que precisam acontecer, justamente para estabilizar um sistema, envolver cada indivíduo e não excluir ou quase criminalizar de antemão certas coisas indesejadas. Isso não tem lugar em um sistema democrático. Das hat in einem demokratischen System nichts zu suchen. Absolut einverstanden. Wo siehst du Concordo totalmente. Onde você vê, na verdade, as maiores chances de que possamos voltar a ter esse tipo de debate? Por um lado, vemos no momento que na grande mídia, vozes como a sua, como a de Patrick Barb e também a de Ulrike Guerreau, são constantemente excluídas e deixadas de lado, embora suas vozes já tenham sido procuradas antes. Eram análises valorizadas que agora estão praticamente banidas. Por outro lado, vemos nas redes sociais, ou seja, aqui no YouTube e em outros espaços, uma cultura de debate florescente, eu diria.
Talvez não debate no sentido de discussão acalorada, mas debate no sentido de apresentar ideias alternativas. Então, há aí também um certo motivo para a esperança. Por outro lado, o Digital Services Act poderia acabar com isso a qualquer momento. Como você vê essa questão? Wie siehst du's? Einfach weitermachen. Also ich für meine Begriffe, Simplesmente continuar. habe ich den Eindruck, dass Bem, ein da bisschen minha verändert. parte. Primeiro, tenho a impressão de que algo está mudando um pouco. Que eu, de fato, também dou entrevistas a alguns jornais que sou convidado a falar. Durante muito tempo, isso realmente foi cortado. É verdade. Mas tenho a impressão de que algo está acontecendo. Que, de modo geral, a necessidade de discutir de forma decente, em ambos os sentidos, está se tornando mais forte. Ainda falta um pouco disso. E eu, pessoalmente, afinal, sou um produto da radiodifusão pública. Também acho que ela desempenha um papel importante quando cumpre sua missão. E eu gostaria, aproveitando a oportunidade para acrescentar, que a reforma da radiodifusão pública seja bem-sucedida, de modo que não ganhem força justamente aqueles que querem aboli-la desde o início. Dass nicht diejenigen Oberwasser bekommen, die ihn von vornherein abschaffen wollen. Weil ich glaube schon, nach meinem Verständnis, Porque eu acredito, de acordo com o meu entendimento, que uma emissora pública, como já disse, de acordo com sua missão legal, deve desempenhar e pode desempenhar um papel muito importante em um sistema democrático. Porque ela não está, em princípio, sujeita a interesses externos ou direcionados. Só que ela precisa realmente cumprir esse papel. Só posso repetir. Essa é a base. As pessoas precisam estar bem informadas, não bombardeadas com narrativas, mas realmente informadas e com acesso a toda a gama de informações possível. von Informationen bekommen, die man kriegen kann. Und müssen sich auch E também é preciso, esse é um dos meus paradigmas para o meu trabalho jornalístico, estar disposto a mudar de perspectiva. É sempre necessário se colocar no lugar do outro. Não é preciso achar isso bom, mas é preciso entender por que o outro age da forma como age. Então, os dois conceitos, mudança de perspectiva e visão panorâmica, são para mim os conceitos fundamentais que se deve dominar ao trabalhar no jornalismo. E então se pode observar. wenn man journalistisch arbeitet. Und dann kann man gucken. Vielleicht ein letztes Themengebiet. Talvez um último tema. Se formos otimistas e partirmos do princípio de que a guerra na Ucrânia possa ser encerrada nos próximos meses, que realmente tenhamos novamente uma solução de paz, o que você acha? Como a Rússia se comportará em relação à Europa e à Alemanha? Na minha opinião, ao longo de mais de 30 anos, perdemos muito com a Rússia na Europa. Você acha que poderíamos consertar algo disso e que a Rússia permitiria tal reparação, caso ela fosse considerada? Eine Reparatur zulassen würde, wenn sie denn angedacht werden würde. Ich gehöre ja grundsätzlich zu den Optimisten. Es gibt ja auch diesen schönen Begriff. Eu, no geral, sou uma pessoa otimista. Há até aquele belo ditado: os otimistas sabem o quão ruim o mundo pode ser, mas os pessimistas chegam à mesma conclusão todas as manhãs. Então eu tento ser otimista. Mas, se a gente pensar na forma generosa como as pessoas na União Soviética perdoaram os alemães depois da Segunda Guerra Mundial, e basta mencionar os números, 27 milhões de mortos, isso foi uma conquista imensa. E o fato de que justamente os alemães, que devem a reunificação alemã em grande parte à União Soviética, ou seja, a Moscou, agora se tornem porta-vozes daqueles que dizem que a Rússia sempre foi e sempre será a nossa inimiga. Isso me parte o coração, para ser sincero. Porque não encontro palavras para isso. Tanta falta de memória histórica me é incompreensível. So viel Geschichtsvergessenheit ist mir unbegreiflich. Also, auf Ihre Frage zu antworten, ich hoffe, Então, para responder a sua pergunta, espero que existam pessoas de caráter, de ambos os lados, que consigam resolver isso novamente, o mais breve possível. Do ponto de vista atual, não saberia em quais pessoas basear essa expectativa. Mas talvez aqueles que estão no comando agora devam considerar isso uma obrigação para a geração mais jovem, para que trabalhem intensamente nesse sentido. É preciso tentar reconstruir a confiança. Pois Egon Bahr, um dos arquitetos da nova política oriental alemã, no final dos anos 60 e início dos 70, expressou isso de forma brilhante. Ele disse: podemos mudar tudo politicamente, menos a geografia. Sempre teremos que lidar com a Rússia. Segurança na parte ocidental da Europa sem a Rússia é uma ilusão, e contra a Rússia é
pura insensatez. Ohne Russland ist eine Illusion und gegen Russland ist nur vollkommener Unsinn. Das ist etwas vom Faszinierendsten für mich. Isso é algo que me fascina profundamente. O fato de realmente haver pessoas que acham que é preciso ter o máximo possível de armas para impedir que o outro ataque, mas que não conseguem imaginar que talvez o melhor seja simplesmente não transformar o outro em inimigo. A melhor garantia de segurança é não ter inimigos. Alemanha e França aprenderam isso. Hoje, nenhum alemão tem medo de que a França ataque, e nenhum francês tem medo da Alemanha. A amizade é a melhor estratégia de segurança que existe. E o fato de que nem todo mundo percebe isso é realmente fascinante, não é? Wir waren ja Erbfeinde. Nós éramos inimigos hereditários, França e Alemanha. Então, na verdade, é possível se houver vontade e se forem tomadas decisões adequadas e inteligentes. Entscheidungen trifft. Pode funcionar, mas é preciso fazer dar certo. Georgeli, as pessoas que querem te seguir, para onde devemos enviá-las? Onde podem ler seus textos e assinar suas entrevistas? Você também tem um canal no YouTube. Ja, genau. YouTube-Kanal und ich habe Sim, exatamente. Canal no YouTube. E eu também tenho meu site, minha página, é só o meu nome. E sim, ainda estou pensando se devo fazer algo regular, mas ainda não cheguei a esse ponto. Mas de qualquer forma, pessoal, inscrevam-se no canal do YouTube da Dr. Gabriele Krone-Schmaltz. Deem uma olhada também no site dela. Ela escreveu livros maravilhosos. E quando houver novidades, faremos simplesmente uma nova atualização. Muito obrigado. Obrigado a você. Tchau. Danke dir. Tschüss.